Boa tarde a todos. Vamos continuarmos os nossos trabalhos. Convido a depoente Ivete Aparecida Gonçalves. Por favor, Ivete. Lidiane, por favor, Lidiane. Pode sentar, Ivete. Liga o microfone. Ivete Aparecida Gonçalves, a senhora está ciente do dever de falar a verdade e não omitir informações das quais não tenha o conhecimento sobre os fatos? Sim. Senhora Ivete, a senhora é funcionária pública? Não. Respondeu a depoente que não é funcionária pública. Senhora Ivete, a senhora faz parte do conselho? Sim. Perguntada, a depoente respondeu que faz parte do Conselho Municipal de Educação. Qual é a sua função no conselho, Ivete? A minha função no conselho é tutelar de pais. Perguntado, a depoente respondeu que ela faz parte do Conselho Tutelar de Pais. Faço parte do Fundeb também. Senhora Ivete, quando que a senhora começou a fazer parte do Fundeb? Em junho, acho que junho, julho de 2013. Perguntado, a depoente respondeu que começou a fazer parte desde julho de 2013. A senhora continua ainda no conselho? Sim. Respondeu a depoente que até agora continua no conselho. Senhora Ivete, tem aqui uma denúncia que foi apresentada nesta casa pelo denunciante senhor Davi Heraldo dos Santos, que haveria supostas irregularidades no Fundeb. A senhora, como faz parte do conselho, poderia responder quais são? Olha, até o devido momento que a gente vem participando dos conselhos, a gente assinava coisas que a gente ainda não sabia. Aí quando o Davi ele entrou com, a gente veio por meio dele, quando eles descobriu tudo isso aí, que a gente veio saber as irregularidades que estava dentro do Fundeb, né? Em qual setor a senhora viu que tinha irregularidades? O setor apresentado por ele foi da Jerusa, que trabalha na secretaria, das pessoas que foram contratadas para a educação. Perguntado, a depoente respondeu que tinha irregularidade em respeito do contrato da senhora Jerusa e das pessoas que foram contratadas e de outras pessoas
contratadas para prestar serviço na educação. Senhora Ivete, a senhora pode dizer se a senhora Jerusa era habilitada ao cargo para vice-diretora? Eu não posso, como desafirmar nada disso, porque os papéis estavam com o Davi. A gente viu por meio dos papéis que ele estava na mão dele, né? Perguntado, a depoente respondeu que não sabe se a senhora Jerusa era habilitada ao cargo. Senhora Ivete, a senhora sabe dizer quem contratou a senhora Jerusa para ser vice-diretora? Segundo, tem que ser a secretária, né? Da educação. A senhora confirma? Não posso confirmar. Como que eu posso, né? Não confirmo. Perguntado, a depoente respondeu que não sabe dizer se é o secretário da educação que o contratou a secretária. Senhora Jerusa, a senhora sabe dizer... Eu não me chamo Jerusa. Senhora Ivete, me desculpe. A senhora sabe dizer que se o prefeito tinha conhecimento da contratação da senhora Jerusa? Se ele tinha conhecimento, se isso passa por ele e por o secretário, por que ele não deveria ter conhecimentos? Respondeu a depoente que se os contratados passam por ele, por que ele não teria o conhecimento? A senhora sabe dizer, dona Ivete, que se foi o seu Antônio, prefeito, que contratou a Jerusa? Não. Não sabe responder quem o contratou a Jerusa. Senhora Ivete, as pessoas que foram contratadas pela educação, a senhora sabe dizer se eles exercem o cargo na educação? As que foram contratadas? Para trabalhar na educação. Não, segundo o que a gente sabe pelos papéis que o Davi pegou, não foram. Eu não conheço nenhum e também não sei quem é, mas a gente tem documentos em mãos que foram contratados, sim. E cadê esse povo? Respondeu a depoente que foram contratadas para o serviço da educação, mas não sabe aonde eles prestam o serviço. É isso? Isso. Senhora Ivete, a senhora presenciou das reuniões que teve no Fundeb? Presenciei, todas. Perguntado, a depoente respondeu que participou e presenciou todas as reuniões. Todas, entre aspas, que são 2 ou 3 que a gente não responde, quem respondeu por nós foi o ex-secretário. Ele respondeu por nós, ele lavrou a ata, ele assinou por nós. Respondeu a depoente que 2 ou 3 não participou porque o secretário, só pode dizer o nome do secretário? Souto. Secretário Carlos Roberto Souto. Carlos Roberto Souto. Senhora Ivete, a senhora assinou
todas as atas que participou das reuniões? Não. Perguntado, a depoente respondeu que não assinou todas as atas das reuniões. As que os Souto lavrou sozinha. A gente não tem a assinatura da gente. Respondeu ainda a depoente que o secretário Souto lavrou sozinho algumas das atas. A senhora sabe dizer se em alguns momentos o Conselho do Fundeb chegou a procurar o senhor prefeito para falar das supostas irregularidades? Sim. Perguntado, a depoente respondeu que procurou e presenciou o pedido de providência ao senhor prefeito. A senhora sabe se dizer se o prefeito tomou providência, resolveu o problema? Aí a gente teve uma reunião com ele no gabinete dele. Até que eu me lembre, a gente teve uma reunião com ele, ele falou que ia estar procurando rever todas as situações. Foi. Perguntado, a depoente respondeu que falaram com o senhor prefeito e ele disse que ia rever todas as situações. Senhor relator. Tem alguma pergunta? Sim. Senhora Ivete, boa tarde. Boa tarde. Sobre os funcionários contratados que foi mencionado aqui, a senhora pode dizer quantos foram esses funcionários contratados? Olha, na última reunião que a gente teve, no conselho, que a gente se reuniu para a gente rever esses papéis, que a gente não tem, né? Eles, mas o presidente tinha, eu acredito que parece que, eu não me lembro direito se era 8 ou era 10 pessoas, entre 8 e 10 pessoas. Perguntado pelo relator, a depoente respondeu que não tinha certeza se eram 8 a 10 pessoas. E a senhora sabe dizer quantos desses funcionários estavam lotados, prestando serviço para a educação? Quantos desses funcionários contratados? Não sei nenhum. Não sabe. Perguntado pelo relator quantos funcionários desses que foram contratados pela educação se estavam trabalhando na educação, a depoente respondeu que não sabe. A senhora participou de alguma reunião do Conselho com o Executivo, com o Prefeito, no gabinete da Prefeitura? Participei. Participou? Participei. Com o Prefeito? Sim. Sim. Perguntado pelo relator se a depoente participou de reuniões com o Prefeito, respondeu que sim. A senhora lembra a data e qual assunto que foi tratado? Ai, não lembro, não me lembro agora. São dias assim, não dá pra gente guardar. E o assunto tratado, a senhora lembra o que foi? Foi para? O assunto,
Ah, e também não me lembro, eu acho que foi sobre uma denúncia que foi feita sobre o Davi, que daí ele começou a recorrer, né, uma coisa que não tinha nada a ver com ele. Bom, então a senhora não se lembra o assunto que foi... Né? Não me lembro o assunto. A senhora assinou alguma ata nessa reunião? Nessa reunião, prefeito? que eu assinei alguma ata nessa reunião com o prefeito? Não. Também não. Perguntado pelo relator, a depoente respondeu que não lembra do assunto e nem sequer ata assinou. Dona Ivete, obrigado. Só isso que eu tenho para perguntar. Doutor Dalcin, algumas perguntas? Boa tarde, Dona Ivete. Tudo bem? Dona Ivete, eu queria que a senhora me informasse qual era o cargo que o seu Davi ocupava na Secretaria de Educação. Você ocupava um cargo de confiança do prefeito da Secretaria de Educação. Ah, sinceramente, eu não sei, porque ele trabalhava na Holanda e eu dou aula aqui. Então Ele era diretor de escola? Pergunta direta. Ele era diretor de escola? Eu não sei o que Davi... Perguntado... Na verdade, eu não sei o que Davi ele era lá na escola. Ele exercia um cargo na escola, sim, mas eu nunca cheguei a perguntar para ele qual era o cargo dele. Perguntado pelo senhor advogado, a depoente respondeu que não sabe qual o cargo que o senhor Davi Heraldo dos Santos exerce na educação. Dona Ivete, essas duas reuniões aí que a senhora se referiu, que o seu Souto teria lavrado as atas, o Conselho, quando tomou conhecimento disso, o Conselho se reuniu e anulou essas duas atas? O Conselho se reuniu e a gente não assinou aí. Aí a gente não assinou. E anulou as duas atas. Essa é a minha pergunta. Sim. Perguntado pelo advogado, a depoente respondeu que não assinou as duas atas E foi anulado. e que foi anuladas. Dona Ivete, a senhora participou de várias reuniões do Fundeb para deliberar sobre o balancete da prestação de conta do trimestre da educação. Nessas reuniões que a senhora participou, obteve parecer, os conselheiros deram parecer favorável à aprovação da prestação de conta? O pessoal do Tribunal de Contas, que fazem parte lá, acho que da Prefeitura, eles traziam para a gente, né? Eles prestavam as contas para a gente. E não tinha nada, até o devido momento, não tinha nenhum resíduo sobrando. Tudo era... E mesmo assim vocês davam parecer favorável aprovando as contas do trimestre? Oi? O Conselho reunia, recebia esses balancetes e dava parecer favorável aprovando o balancete, é isso? Isso. Perguntado pelo senhor advogado, respondeu a depoente que o Conselho se reuniam e aprovavam esses balancetes. Esses fatos que a senhora se referiu, da contratação desse pessoal, da contratação da Jerusa, ocorreram em que ano? Aí fica difícil, eu não me lembro. A senhora falou que assumiu em 2013. Eu assumi em 2013, junho de 2013, sim. Mas eu não lembro. Sabe a data? A gente era convocada para as reuniões, a gente estava lá, sempre prestando, né? Perguntado pelo advogado sobre a contratação da senhora Jerusa, a depoente disse que não sabe quando. Quem era o prefeito na época, quando a senhora assumiu o Conselho Gestor do Fundef? Na época... 2013. Em 2013, quando eu assumi ainda? Nossa. Nem lembro, não me lembro quanto tempo o Márcio ficou aí.
era o doutor Márcio Faber? Quando eu assumi esse conselho, deixa eu ver, 2 anos. Ai, não me lembro. Se era o Dr. Márcio, se era o seu Nakayoshi, não... Perguntado pelo conselho, não me lembro. Pelo advogado, a depoente respondeu que não sabe se era o prefeito Márcio ou o prefeito senhor Antônio Ironishi Nakagawa. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Ivete, obrigado pelo depoimento. Firme. Continua aí esperando, porque se você vai ler o seu depoimento e assinar, né? Mas o nosso muito obrigado.